Sexo entre, entre espíritos no mundo astral. Sexo entre espíritos no mundo astral é real, acontece com frequência, e neste vídeo eu vou falar para vocês sobre como é o sexo entre os espíritos, os desencarnados, no mundo astral, a diferença entre o sexo no umbral grosso e no plano da luz. Eu sou Gina Cigana, este é o canal Luz Interior Espiritual. Peço para você ativar o sino, dê like e veja esse vídeo com atenção. Se você não tiver tempo agora, não veja, porque é um vídeo complexo e você precisa estar atento aos detalhes, tá? Bem, segundo Chico Xavier e Divaldo Franco, o sexo no mundo astral entre os espíritos é algo real e acontece com frequência. Então, eu sou um estudante, né, do espiritismo desde a adolescência. Na fase adulta eu me aprofundei mais e depois dos meus 20 e poucos anos eu comecei a mergulhar nesse universo espírita. Então, tudo que eu estou falando para vocês a respeito do sexo entre os espíritos no mundo astral, nos espíritos desencarnados no mundo astral, não é uma invenção minha, não estou tirando da minha cabeça, isso eu estou relatando o que os livros de Chico Xavier, Divaldo Franco e até mesmo Kardec já tinham mencionado a respeito deste assunto. E como se dá o sexo no mundo astral entre os desencarnados? Então, o sexo no mundo astral entre os nossos irmãos desencarnados se dá da seguinte maneira. Tudo é energia, tudo é energia. Um simples papel, uma roupa, tudo é energia condensada. Neste mundo aqui que vivemos. E no mundo astral, o que acontece é que os espíritos, eles buscam sim a energia do orgasmo. Tanto os espíritos mais densos quanto os espíritos mais elevados. Porém, existe uma diferença no buscar. No umbral, os seres espirituais são muito agarrados, muito apegados à matéria. Muitos deles estão doentes, muitos deles praticam atos tenebrosos na hora de praticarem o sexo no umbral. Segundo Chico Xavier, ele foi levado por Emmanuel ao local aonde tinha desfiles de orgias sexuais, aonde o sexo grupal rolava com frequência, aonde o sadismo, masoquismo andavam soltos. Ele apelidou este lugar de cidade estranha. Isso daí é uma psicografia do Chico Xavier, vocês podem procurar no Google, cidade estranha. E é exatamente isso que eu estou falando, exatamente isso e muito mais apavorante. No umbral, os seres espirituais, eles fazem sexo de forma grosseira, selvagem, muitos praticam o sadismo. Sadismo, para quem não sabe, é um nome derivado de Marquês de Sade.
que foi um homem muito rico, mas era um psicopata sexual. Ele gostava de causar dor. Ele era um desequilibrado sexual. Sem falar que era ele que dirigia esta cidade no umbral, Marquês de Sade, segundo Chico Xavier. Divaldo Franco afirmou há pouco em uma de suas palestras para o YouTube que ele foi resgatado, Marquês de Sade, e não está mais nesse umbral grosso como estava antes. Ele se levou, mas ele teve durante muito tempo preso. Porque ele queria, porque ele gostava dessas energias sexuais. Essas energias baixas, tá? Do sexo na sua forma mais grosseira. E esses espíritos do umbral, apegados, agarrados ao sexo, eles influenciam os encarnados. Como? Eles influenciam os encarnados a praticarem a pedofilia, mas eles se afinam, claro, com encarnados que já têm esse desvio, tá? A praticarem a pedofilia, a estuprarem, a praticarem orgias de forma desregrada, a praticar a zoofilia. Eles incentivam os artistas a se depravarem, tá? Isso com constância. É claro que uma pessoa que faz uma vez uma orgia ou duas, ela não vai para um lugar desse, para um umbral grosso. Claro que não. Inclusive tem atriz pornô aí, prostituta, que são mulheres do bem, são mulheres dignas, tá? Que estão nesta profissão sim, mas elas não são só isso. E muitas sonham em sair desta profissão e saem desta profissão. E muitas ajudam família, são boas para os animais. Cada caso é um caso e quem julga são os mentores kármicos, mentores espirituais e Deus. Tá? Tem muita atriz pornô aí, muita prostituta que é do bem. É lógico que ao desencarnar vai estar presa à matéria, vai sentir uma certa necessidade de prazer sexual, não vai ascensionar logo de cara, mas pode evoluir no mundo astral sim, né? Mas uma pessoa geralmente que foi uma prostituta e morreu nesta condição, uma atriz pornô que morreu nesta condição, que só fez isso profissionalmente, não aprendeu outra coisa, ao desencarnar, se ela foi uma pessoa boa, ela vai para uma colônia. Se ela foi boa, tá? Se ela era benevolente, se ela ajudava mesmo as pessoas, se ela era uma pessoa doce, se ela tinha bons pensamentos e atitudes, ela vai para uma colônia espiritual e vai ser tratada, tá? Porque ela está muito apegada à matéria. E o apego à matéria é considerado uma doença. Agora existem aqueles que são maus e apegados. No umbral grosso, Chico Xavier relata que existem cidades grupais, tá? Chico Xavier e André Luiz. André Luiz relata através dele também cidades onde o sexo grupal rola solto, em forma de sadismo, tá? Muitos pedófilos vão para este lugar, sofrem também, tá? Sofrem bastante. E também para depois começam, não saem de lá, então eles começam a não sair de lá, né? O pedófilo ele fica um bom tempinho no umbral, não sai de lá, ele também começa a participar das orgias, sabe? Então, a melhor forma de nos protegermos desses irmãos umbralinos, densos, que se aproximando da gente, vão nos prejudicar sim. A melhor forma da gente nos proteger é orar e vigiar. Orar e vigiar, é como disse Jesus Cristo.
o sábio mestre Jesus Cristo, tá? Então, agora, se um pedófilo se aproxima, um espírito pedófilo, tá? Um espírito, ou um espírito que não é pedófilo, mas é cheio de vingança no coração, se aproxima de uma pessoa que não tem tendência à pedofilia, ele vai ficar ali no ouvido da pessoa e não vai conseguir nada. Mas isso é difícil, porque o espírito geralmente se aproxima sabendo qual é o ponto fraco do encarnado. Então, o sexo no umbral existe sim, eles buscam orgasmo, mas existe muita selvageria, muito sadismo, masoquismo, tá? Chico Xavier já relatou que nesse local, além de sexo grupal, existem desfiles, como se fosse desfile de carnaval, só que são pessoas em carros alegóricos com, com digamos, com alegorias imitando os órgãos sexuais, e eles ficam fazendo sexo ali na frente das pessoas. E eles fazem isso constantemente, um desequilíbrio muito grande. Uma pessoa que é sádica, que é masoquista, ela está doente, sim. Uma pessoa que, por exemplo, o pedófilo, ele é um cara mau, mas é um doente ao mesmo tempo. Assim como o psicopata, serial killer, ele é um doente, mas é mau, tá? Existem vários tipos de doença. Aquela doença que não é maldade, aquela que é, tá? E pedofilia é algo mal. Então, existem também aqueles espíritos, sexo entre os espíritos de luz elevados, como é? Com respeito, com carinho. Ai, gente, no umbral grosso existem até pessoas com genitálias atrofiadas, porque fizeram tanta maldade envolvendo o sexo aqui na Terra que tem genitálias atrofiadas, tiveram essa punição no umbral. E o prazer se concentra muito na genitália, nos seres mais densos. Num ser mais elevado, o sexo, ele é o orgasmo ligado ao sexo. Ele flui pelo corpo todo, pelo corpo etéreo, e tem troca de carinho, tem amor, tá? Tem amor. E o orgasmo, gente, é uma coisa criada por Deus. Os seres muito elevados, pensem num ser elevado, um santo, por exemplo. Ele pode sentir a energia do orgasmo, sim, tá? Mas não vai ser exatamente concentrada na genitália. Ai, gente, isso daí para entender, tem que ler os livros espíritas, os livros espiritualistas, tá? E o sexo não é pecado, tá? Você tem que fazer sexo sim, mas faça com carinho. O sexo com carinho, com amor, não é pecado. O sexo com respeito não é pecado, tá? O ruim é você se viciar em orgias. Você se viciar na promiscuidade. Sadismo e masoquismo, não pratique isso, não é bom. Pegada forte, que eu gosto e muita mulher gosta, pegada forte não é sadismo, tá? É diferente. O homem pode te pegar forte, tá? Ter uma pegada máscula e não machucar. Eu odeio sentir dor. Odeio sentir dor, tá? Então, vamos sempre buscar o prazer, a felicidade na hora do sexo. Por quê? Porque gostar de sentir dor é masoquismo, mas masoquismo é uma doença, tá bom? Vamos também não ser doente ao ponto de ver maldade em tudo, porque tão doente quanto um sádico e um masoquista e um viciado em orgia é aquela pessoa que se diz espiritualista, que se diz puritana e se vê um decote já malda, tá? Vê pernas de uma mulher passando na rua de mini saia já malda, vê maldade em tudo, tá? E acha que. E olha uma pessoa entrando na igreja de shortinho já malda, olha uma pessoa entrando de shortinho no centro espírita já malda, e repara na roupa da pessoa e pensa mal da pessoa. Essa pessoa que faz isso também é doente, tá? Que vê maldade em tudo também é doente. O falso puritano,
tá? O falso puritano. Bem, espero ter esclarecido essa dúvida de muitas pessoas, tá? Espero mesmo ter esclarecido. Amem, façam sexo com carinho, fujam do sexo sexo só por prazer. Até homem tá fugindo disso hoje em dia, tá bom? Porque não vale a pena, tá? Pagar prostituta pra você transar, você se viciar nisso não vale a pena. Busque o carinho, o afeto. Beijo, se inscreve no canal. Sou Gina Cigana. Orai e vigiai.